Gente, continuando então o vídeo anterior, faltou falar do switch, né? Como o switch está depois da lista de exercícios de if, eu sempre acabo esquecendo. Mas vamos ver os exercícios de if primeiro, depois a gente já emenda com o switch, tá bom? Então eu vou fazer uns dois aqui, tá? Inclusive isso aqui é parecido com o que a gente acabou de fazer, mas agora a gente vai escrever um programa inteiro, né? Então escreva um programa que peça para o usuário fornecer o número inteiro. O programa deve exibir se o número fornecido é par ou ímpar. Deixa eu pôr agora a mesinha digitalizadora para cá. Aqui vou criar um novo diretório chamado de cap02. Novo arquivo. ex2.1.c, né, ó. 2.1.c. Lembra, o nome tem que bater, né? E vamos lá. Opa. stdio.h. A ordem aqui influencia essas duas? Não, tá? Eu sempre vou digitar stdio.h porque é costume. Mas pode inverter que não tem problema nenhum, tá? E aqui também tem ordem alfabética, né? Enfim. Olha o enunciado. Escreva um programa que peça para o usuário fornecer o número inteiro. O programa deve exibir se o número fornecido é par ou ímpar. Então, entre com o número, fornece o número. 19 é ímpar, o programa tem que mostrar. O número 19 é ímpar. Veja, não tem acento, tá? Outro caso, só tem duas situações, né? O par ou ímpar. Entra com o número, entrou com 8, vai aparecer o número 8 é par e assim por diante, né? Qualquer número, se for par, tem que aparecer que é par, se for ímpar, tem que aparecer que é ímpar. Então, variável que vai guardar o valor, só vou precisar dela, printf entre com um número, né? Olha lá, entre com um número. A esse ponto você já tem que estar sabendo fazer tudo isso aqui, concordam? Porque vocês já fizeram 26 exercícios, né? Então essa parte inicial tem que saber. Vou ler um inteiro, na variável número. Verificar se o número é par. Se o resto da divisão inteira do número por 2 for igual a zero, quer dizer que esse número é par. Caso contrário, quer dizer que ele é ímpar. Printf como que é? O número, o valor do número, né? Aqui ele é par. E aqui a gente precisa pôr o número. E aqui, eu sei que eu copiei e colei, né? Não deve fazer isso, tá? Então, olha lá. Se o resto da divisão inteira do número por 2 for igual a zero, quer dizer que ele é par. Então vai aparecer na tela, o número é par. Caso contrário, vai aparecer o número é ímpar. Vou rodar. Entro com o número 15. O número 15 é ímpar. Vamos rodar de novo. Entro com o número 5. O número 5 é ímpar. Tudo bem? Tá. Daria para reescrever de outra forma isso aqui? Poderia fazer assim, ó. Vamos ver se vocês entendem. É difícil de entender, não, tá? Aqui continua o número. E aqui eu só vou pôr isso aqui, ó. Tá? Só estou dando um exemplo, tá? De outra forma que poderia ser feito. Esse começo é sempre igual, né? O número tal é um espaço. Aí eu vou mostrar par ou ímpar. Se ele for par, vai aparecer par aqui na frente. Se for ímpar, vai aparecer ímpar. Como não tem o pulo de linha, né? Então, tá ok. Tudo bem? Daria para fazer assim também, ó. Vamos deixar isso aqui. Assim, ó. O número
é... Eu não ensinei isso ainda, tá? Mas estou mostrando uma forma que poderia fazer. Contra a barra S, porcento S é para inserir um texto, seria string, tá? Então ali no primeiro viraria número e no segundo a gente pode usar um operador ternário. Vai ficar, talvez fique um pouquinho confuso, tá? O que está acontecendo aqui, né? O número, um valor, é um texto. O número vem para cá, o número que foi digitado. E o texto é gerado nesse operador ternário aqui, nessa expressão com o operador ternário. Se isso aqui deu verdadeiro, essa expressão retorna par. Se deu falso, retorna ímpar. Quer ver? Vou testar aqui. Pra vocês verem que funciona. 10 é par. Opa. 5 é ímpar. Tá bom? Mas isso aqui eu acho que gera mais confusão do que ajuda. O que eu espero de vocês é algo simples assim. Tudo bem? Como de praxe, salvou. Abre o juiz, carrega o arquivo de teste e testa para ver se a tua solução está ok. Tá bom? Então, adicionar cap02. Deixa eu carregar o arquivo de teste. Agora tem que trocar o capítulo aqui, tá? Capítulo 2. Executar teste. Opa, deu errado. Ó, o número que a saída do teste estava esperando, né? O número 19 é ímpar. Tá gerando. O número 19 é ímpar. Com um 5 aqui, eu devo ter digitado um 5 aqui. Ah, foi isso mesmo, olha lá. Na hora que eu fui digitar o 5 aqui como exemplo, estava aqui, né, que eu comentei com vocês que pode acontecer. Vamos testar. Agora é verdadeiro. Tá? Deu certo. O teste está ok. Então, veja, aqui ele já testa duas condições, né? Testo ímpar e testo par para ver se o programa de vocês está gerando corretamente. Não tentem me enganar, tá? Você pode simplesmente simular no teu programa só com printf o que isso aqui está esperando, sem ter entrada de fato. Mas você está se enganando, tá? Então toma cuidado com isso, só para vocês não terem problema, tá bom? Não problema comigo, né? Mas problema de aprendizado mesmo, que aí é uma situação meio complicada, tá? 2. Eu vou fazer o 2, o restante vocês vão ter que pensar um pouquinho, tá? Escreva um programa que peça para o usuário fornecer dois números inteiros. O programa deve exibir esses dois números em ordem crescente. Então, só para eu ganhar tempo, pessoal, eu vou copiar e colar para ir mais rápido, tá? O vídeo não ficar muito maçante. Esse é o 2.2, né? Eu tô com ele aqui, ó. Então, int número 1, int número 2. Vou fornecer o valor para esses dois números, né? Printf, vamos ver como que está aqui no livro. Entre com um número, entre com outro número. Entre com um número. F. Percento D. Número 1. De novo, eu estou fazendo só para acelerar, tá? Entre com outro número. É isso, né? Com outro número. Agora eu vou ler o segundo número. Então, li o primeiro número, pedi e li, pedi o segundo número e o segundo número. E eu quero exibir esses dois números em ordem crescente. Bem, se o número 1 for menor ou igual ao número 2, ou seja, os valores que essas variáveis estão armazenando, o valor que está em número 1 é menor ou igual ao valor que está no número 2, então eu tenho certeza que eu posso mostrar o número 1 primeiro. Mesmo que os dois sejam iguais, porque se for igual não vai ter problema, né? Vai ser dois números e eles são um menor ou igual ao outro, tá? Como tem que mostrar? Ordem crescente. Ordem crescente. Percento D menor ou igual percento D. Quem que é o primeiro? Número 1. Segundo,
é o número 2. Caso contrário, a ordem crescente, o que, que vai ser? Vai ser o número 2, depois o número 1. Certo? Vamos ver? 10 e 5. Tem que mostrar 5 menor ou igual a 10. Certo? Olha lá. Ordem crescente. 5 menor ou igual a 10. Eu pus o 10 que é maior, depois o 5 que é menor. Vamos testar ao contrário agora. Vou pôr 5 no primeiro, 10 no segundo. Tem que mostrar 5 e 10 de novo. Tá? 5 e 10. E o último teste possível se os dois forem iguais, né? Aí tem que mostrar os dois repetidos e vai cair nesse if aqui, né? Ó, vai cair no if, ao invés do else. Aqui. 5 e 5. Olha lá, ordem crescente, 5 menor ou igual a 5. Tudo bem? Esse então é o segundo exercício. De novo, adiciona, testa. Olha lá, deu certo meu segundo também. Já fiz um monte de exercício, está demorando muito porque eu estou testando tudo. Vem aqui e remove o cara que você não quer. Isso aqui só está removendo do programa, não está apagando o arquivo, tá? Então remove e executa. Aí só tem. Tudo bem? Bem, vamos passar o olho aqui no restante. Exercício 3 é o contrário do 2. Ao invés de mostrar crescente, eu vou mostrar decrescente. Exercício 4, 2.4. Estou falando 4 porque é o exercício 4 do capítulo 2, tá? Tem que pensar um pouquinho mais. Por quê? É para colocar 3 números em ordem crescente. 3 números em ordem crescente. O que, que vocês têm que fazer? Se eu tenho N1, N2 e N3 e eu quero mostrar eles em ordem crescente, só que o valor de N1 pode variar, o valor do N2 pode variar e o valor do N3 pode variar. Não tem a garantia que o N1 é sempre menor que o N2 é sempre menor que o N3. Uma forma de fazer isso, e a forma um pouquinho mais trabalhosa, é a seguinte. Eu quero verificar, lá na matemática, quais seriam as condições, né? Para esses 3 números, quais seriam as condições para eu mostrar ele, para eu ter eles em ordem crescente? Eu teria N1 menor que N2 menor que N3. Não é isso? Se isso for verdade, quer dizer que o N1 é menor ou igual que o N2, que é menor ou igual que o N3. Eu posso ter também a situação onde o N1 é menor ou igual. Aqui é matemática, vamos até para deixar claro que tem a diferença. Eu vou usar o operador até diferente aqui para vocês não confundirem, tá? Eu posso começar com N1 ser menor ou igual ao N3 menor ou igual ao N2, o N3 menor ou igual ao N2. Só que eu ainda tenho mais quatro formas de combinar. Eu tenho começando com o N2. Certo? N2 menor ou igual a N1 menor ou igual a N3, ou N2 menor ou igual a N3 menor ou igual a N1. Ou ainda começando com o N3. Certo? Só que a gente sabe que isso aqui, lá na linguagem C, se a gente escrever desse jeito vai dar problema. Mesmo aqui trocando para menor ou igual. Então a gente tem que traduzir usando o operador lógico também. Isso aqui viraria o que lá na linguagem C? N1 menor... Opa. Só um minutinho. Oi, bem. Não, não vi. Tô gravando aula. Uhum. Pega o fio dental, bem. Pega 2. Uhum. Vou trazer 2 já, tá? Beijo. Tchau. Voltando. Desculpem, gente. Eu não vou ficar cortando vídeo não, tá? Dá muito trabalho e eu não sei mexer direito no programa. Fica uma verdadeira porcaria. Então, voltando, né? Tô traduzindo isso aqui da matemática para dentro da linguagem de programação C. N1 menor ou igual a N2 e N2 menor ou igual a N3. O próximo,
N1 menor ou igual a N3 e N3 menor ou igual a N2. E assim por diante. Bem, eu tenho 6 situações, né? Então, eu vou ter o quê? Se N1 menor ou igual a N2 e N2 menor ou igual a N3. Aí você vai mostrar N1, N2, N3. Else if N1 menor ou igual a N3 e N3 menor ou igual a N2. Aqui vai mostrar N1, depois o N3, depois o N2. E assim por diante. Mais um else if para cada um deles aqui. Tudo bem? Entenderam a ideia? Qual que é a outra forma de se pensar nesse exercício? Uma forma mais esperta, vamos dizer assim, que não muda muito, mas você vai digitar um pouco menos. Eu vou dar a ideia, quem quiser tentar implementar, tenta, tá? Eu vou pôr valores para ficar fácil de enxergar. Então, vamos pôr aqui N1, N2, N3. Vamos pôr que o N1 vale 5, N2 vale 2, o N3 vale 9. Certo? Eu vou pôr pior situação, né? Que seria eles invertidos, né? Aqui eu teria que mostrar N3, depois o N2, depois o N1. O que a gente pode fazer aqui? Ao invés de pensar assim, aquele monte de if, a gente faz um processo de permutar esses valores, trocar o valor entre as variáveis, né? Eu vou precisar de uma variável temporária, int temp ou t, o nome que vocês quiserem. E o que a gente faz? Se o N1 for menor que o N2, eu não preciso fazer nada. Se o N1 for maior que o N2, se o N1 for maior que o N2, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que trocar a ordem do N1 com o N2. Ou seja, eu quero jogar o 2 do N2 para o N1 e o 5 do N1 para o N2. Isso aqui, pessoal, é outra forma de pensar, tá? Como que eu faria isso? Eu guardo o N1 ou o N2 numa variável temporária, vou guardar o N1. Isso aqui é o algoritmo de troca, que a gente chama, tá? Swap. Tá trocando o valor de duas variáveis. Daria para fazer sem a variável temporária, mas aí fica um código meio difícil de entender, principalmente para quem está começando, tá? Então vamos deixar a variável temporária quieta ali para auxiliar a nossa vida. T recebe N1. Como eu salvei o valor do N1, agora eu posso colocar coisa dentro do N1 porque eu tenho ele salvo em outro lugar. N1 recebe N2 e aí o N2 recebe o T. Por que eu preciso da variável temporária? Porque senão, se eu falar que o N1 recebe N2, o valor do N1 se perde. E o contrário também. Então eu guardo o valor de uma das duas variáveis, aí eu posso sobrescrever ela, e depois a outra que cedeu o valor para essa primeira variável, eu recupero o valor que foi salvo antes para salvar nela, tá? Então fez isso. Então aqui eu vou ter qual situação? Eu vou ter que N1 vale 2, N2 vale 5 e N3 está valendo 1, certo? Só que eu ainda tenho que fazer mais o quê? Eu resolvi isso aqui. Só que eu ainda preciso resolver o N3. O que a gente faz? Começando desses dois aqui, eu vejo se precisa trocar. Então aqui, fiz isso. Agora continuando, outro if para esses dois. Fora, tá? Fora desse if aqui, não é else não. Se N2 maior que N3, eu tenho que fazer o swap entre N2 e N3, jogando 5 por 3 e o 1 por N2. Então, eu vou ficar com T igual a N2, N2 igual a N3. Nossa, tá subindo a serra, né? N3 igual a T. Então, nisso eu troquei esses dois. Então, ficou 1 aqui, ficou 5 aqui. Só que eu ainda tenho essa situação onde eu preciso trocar esses dois. De novo, né? Tem que fazer isso aqui de novo, ó. Então, if N1 maior que N2. Faço a troca de novo. T igual a N1. N1 igual a N2. N2 igual a T. Nossa, ficou horrível, né? Perdão. A coisa tá torta aqui, eu tô escrevendo tudo torto. Deixa eu arrumar aqui. Nisso eu troco esses dois. Vai ficar 1, 2 e 5. Aí eu mostro
N1, N2, N3. Então, com esses três ifs e com essas três possíveis trocas, eu coloco em ordem ao invés de fazer aqueles 6 ifs com esse, tá bom? É uma forma, tá? Agora, para pensar, né? E se eu precisasse ordenar 4 números? Se eu precisasse ordenar 5 números? Se eu precisasse ordenar 6 números, 7 números, 8 números? Dá para perceber que aquela primeira forma é inviável e essa aqui vai se tornando inviável também, que você tem que ficar escrevendo muito código. Com o que a gente sabe até agora, a gente não conseguiria fazer isso por enquanto. Na próxima aula a gente já vai começar a ter um vislumbre de como faria isso, tá bom? Mas não é o caso aqui ainda, tá? Então, continuando, depois o mesmo problema para a ordem decrescente, com 3, né? E aqui agora outras situações que é só vocês irem lendo e irem organizando. Então, olha lá. Fornecer um número decimal. Se esse número for maior que 20, imprimir sua metade. Caso contrário, imprimir seu triplo. Então, se for menor que 20, maior que 20, imprimir metade. Olha lá, ó. Se for maior, imprimir o triplo. Tá bom? Outra situação, né? O programa deve somar esses dois números. Se a soma for maior que 10, os dois números devem ser exibidos. Caso contrário, a subtração dos dois números deve ser mostrada. Para que serve esse programa? Para testar, para você aprender a programar. Não é para resolver um problema do mundo real. Um problema arbitrário, totalmente arbitrário isso aqui, né? Que inventei. Tem na hora, simples, tá bom? Aqui, escrever o programa que peça para o usuário fornecer 3 números decimais e escrever a soma dos maiores. Parecido com o da ordem crescente de 3, tá? Agora, alguns envolvendo geometria. Eu gosto bastante de geometria computacional, então eu ponho as coisinhas sempre no meio aqui dos problemas, tá? Então, em fornecer a quantidade de lados e a medida do lado. Dependendo da quantidade de lados, ele vai fazer alguma coisa. Programa que lê as medidas dos lados de um triângulo e escrever se ele é equilátero, isósceles ou escaleno. Só que, com esses 3 valores dos lados, para ser equilátero, ou isósceles, ou escaleno, estão vendo que está tudo sem acento, ele tem que, inclusive, ser um triângulo antes de ser equilátero, antes de ser isósceles, ou antes de ser escaleno. Para o triângulo ser um triângulo, uma forma de testar é isso aqui. Se a medida do lado A menos a medida do lado B, só que o valor absoluto disso, ou seja, se for negativo tem que virar positivo, é menor que C, que o valor do lado C, e se o valor do lado C é menor que a soma de A e B, e esse circunflexo aqui é um E, quer dizer E, tá bom? E lógico. Outro conjunto de condição e outro conjunto. Então, if isso aqui, aí você vai verificar se é isósceles, se é equilátero, isósceles e escaleno. Equilátero, 3 lados iguais. Isósceles, 2 lados iguais e um diferente. Escaleno, os 3 diferentes. Como que é mais fácil testar isso aqui? Porque o isósceles você teria que testar A igual a B, B igual a C, C igual a A. Você pode testar se é tudo igual, A igual a B, B igual a C. Se o A for igual a B e B for igual a C, transitivo, né? Então quer dizer que o A é igual ao C. E se eles forem diferentes? A diferente de B e B diferente de C. E C é diferente de A. Tem que testar os 3, né? Porque o A pode ser diferente de B e o B diferente de C e o A ser igual ao C. Você tem que ter os 3 diferentes. Ele vai ser escaleno. Caso contrário, vai ser isósceles. Tá bom? Então tem que testar. Aqui em relação a ângulo. Outro probleminha arbitrário aqui com idades, né? Notas. Isso aqui, uma coisa que pode acontecer com vocês. Entra com a nota do semestre, né? 2 avaliações e a nota da optativa. Eu não dou prova optativa, mas tem professor que faz isso, tá? O que seria essa prova optativa, essa avaliação optativa? Para o aluno, Nossa, deixa eu ver se está gravando. Está gravando. Se o aluno, por exemplo, foi mal numa prova, ele pode fazer uma terceira prova para substituir a nota daquela prova que ele foi mal. Tem professor que faz isso, eu não faço. Então, qual que é a lógica, né? Entra com a primeira nota, entra com a segunda nota, se ele não fez optativa, menos 1. Faz a média de 6,5 com 7,5 aqui no caso, e diz se ele está aprovado ou reprovado. A média é 7, né? Então ele está aprovado, porque a média dele é maior ou igual a 6, tá bom? Ele vai estar de exame se a média for maior ou igual a 4, menor que 6, vai estar reprovado se a média for menor que 4.
Aqui, 1, 3, 4 e 6. 3, 4, 6 não, desculpa. 3, 4 e 6 as notas. A optativa, como ele entrou com optativa não é um valor negativo, ela vai substituir a menor obrigatoriamente. Então, o 6 vai entrar no lugar do 3. Vai dar média 5 aqui, tá bom? 5 e 1, a menor é o 1. A nota 2, esse aqui tá ruim das pernas, hein? Substitui o 1. 5, 2 dá 7, média 3,5 está reprovado. Tudo bem? Próximo aqui de IMC. E aí vai ter os ifs com os else para verificar se o IMC, qual é o tipo de IMC. Aqui, ó, aqui é o meu caso, né? Que eu brinquei com vocês aí. A gente brinca falando sério, né? O meu IMC é mais que 40 pelo meu peso e pela minha altura. Eleição. Pelo amor de Deus, detesto eleição, detesto político. E 16, 16 é o último? 16 é de número romano. Esse aqui vai ser... Ah, não, não é o último, não. Peraí. Converter número decimal. É decimal... Isso, decimal para romano. Entra com o número de 1 a 3.999 e tem que gerar o número romano correspondente. Esse aqui tem um gabaritinho para vocês conferirem se o programa de vocês está fazendo corretamente, tá? Então, na pastinha lá que está compartilhada, que é essa pasta minha local aqui, lá de exercícios tem o romanos de 1 a 3.999. Então, vocês podem entrar aqui, aqui tem 4.000 linhas, né? 3.999, com os romanos correspondentes para ver se vocês estão gerando o número certo. Bom, esse aqui tem que pensar um pouco, tá? Tem que pensar um pouquinho como que faria para gerar esse número, tá? Ah, não lembro que é número romano. Vai dar uma estudada então, que você obrigatoriamente você deve ter visto isso no ensino fundamental, no mínimo, né? Tudo bem? Então é isso dos exercícios. Vamos agora à estrutura condicional switch, que eu não falei lá, eu falei só do if, né? Como funciona o switch? Ele é parecido com o if com o else if, mas a estrutura dele é diferente, ele funciona um pouco diferente também, tá? Então, qual que é a sintaxe do switch? Igual o nome do Nintendo Switch, tá? Mesma coisa. É switch, que é um CH. Aqui dentro do parênteses vem um valor, não é um teste, aqui é um valor. E depois eu tenho uma lista de cláusulas case. Tem gente que chama de switch case, tá? Switch, o valor e os cases. E aqui valores que vão ser testados se são iguais a isso aqui. Então, por exemplo, case 1, a sintaxe, cuidado, tá? É 2 pontos, o que vai ser executado caso o valor seja igual a 1. E aí, normalmente, a gente coloca um break aqui. Opa, não tem chave. Case 2, 2 pontos, o que vai ser executado caso o valor seja igual a 2. E um break aqui no final. Case 3, case o que você precisar. E ainda, opcionalmente, uma cláusula default, que o default ele vai capturar caso nenhum case tenha casado, caso nenhum valor do case tenha casado com o valor que foi passado aqui, tá? Então, por exemplo, se o valor aqui vale 10, 1 não é igual a 10, 2 não é igual a 10, então vai cair no default. Entenderam qual que é a ideia? Quase um else lá no final do else if, tá? E um break aqui no final. Parece com um else if, mas não é, tá? Um if com else if, tá bom? Porque tem algumas peculiaridades. Primeira, se não colocar o break, o código continua a executar. Então, se eu não ponho o break no primeiro case, ele continua a executar para o próximo case que tiver. Então, tem que tomar cuidado com isso. Às vezes a gente quer esse comportamento. Normalmente não, mas a gente quer. A ordem não importa. Eu posso colocar na ordem que eu quiser. Tudo bem? Mas, depois que casou, que bateu o valor com o valor que está num case, ele, a partir desse ponto, ele vai executando. O default é opcional. Você coloca se quiser ou se não quiser. Eu falo quiser ou não quiser, mas não é bem isso, né? Se precisar ou se não precisar. Tá bom? Vou mostrar o diagrama aqui para eu não perder tempo aqui desenhando, para não demorar, para o vídeo não ficar muito cansativo. Não é perder tempo, né? Para não ficar cansativo. Como que funciona então o switch, né? Perceba que o diagrama é parecido com o diagrama do else if, mas não é igual.
Se casou aqui no 2, com o valor que está aqui no case, casou com o valor que está aqui, ele entra, executa o bloco 3, e na hora que dá um break, o que esse break faz? Ele para, que está aqui, ele quebra e continua a executar a partir daqui. Tudo bem? Que é a mesma coisa. Se não casou, se esse valor 1 não casou com o valor que está aqui, que não é uma variável aqui, tá? Que é um valor fixo mesmo, não bateu com o valor da variável que está aqui ou da expressão que está aqui, ele vai testar o próximo. Se bater, ele roda o que está aqui, dá um break e continua depois. O break ele é opcional, como eu falei. Se não puser o break, ele continua executando. Então vejam só, se não tiver o break, que é o caso dessa seta rosa aqui pontilhada, sem break, estão vendo? É o que a gente chama de fall through. Ele tem essa queda, né? Através do código. Ele continua executando. Então, se não tiver o break, ele continua executando. Tá? Se tiver o break, ele continua depois. E eu testo o próximo case se não bateu com o case anterior. Tá? Aqui esses casos, né? Se tiver o break, se não tiver, se tiver o default, se não tiver. E normalmente a gente vai usar o switch, pessoal, para construir menuzinhos, tá? Quais são os valores que são permitidos ali, né? É permitido inteiro, é permitido caractere, é permitido float. Então, vejam só. Primeiro, isso é bem simples. Escreva um programa que peça para o usuário fornecer o número inteiro. Use um switch para verificar se o número é igual a 2, ou a 4, ou a 6, ou a 8. Caso sejam desses números, exiba uma mensagem informando ao usuário o número que foi digitado. Caso não seja nenhum dos números esperados, informa o usuário que o valor inserido é inválido. Então, entrou com 6, o valor fornecido foi esse. Então, qual que é a ideia aqui? Você vai fornecer um valor para o programa, vai armazenar numa variável, você vai ter um switch com aquela variável. Case 2, o número é 2. Case 4, número é 4. Case 6, número é 6. Case 8, número é 8. Default, o valor for inválido. Vou mostrar a solução direto para vocês. Deixa eu pegar a solução aqui. Eu quero dar uma acelerada porque vai ficando cansativo. É o 17 esse? 17. Olha lá. Eu aqui implementei com fall through. Estão vendo? Não tem break. Se case 2 ele continua executando até achar um break. Então, ó, o valor fornecido foi % desse. Case 4, mesma coisa. Ou vocês podem fazer assim, tá? Ó. Que é o que eu espero que vocês façam, na verdade. Assim, ó. Beleza? E aqui você pode fixar, né? Tipo assim. 2, 4, 6, 8. Caso não seja nenhum deles, valor inválido, tá? Mas da forma que eu fiz, só para ficar claro que é que está acontecendo, se der o case 2, ele continua a executar até achar um break, que é a história do fall through, tá bom? O 18 e o 19 são de menuzinhos. Então, qual que é a ideia? Fornece 2 números e pede para o usuário fornecer um caractere para indicar se vai fazer adição, subtração, multiplicação ou divisão. Então você vai ter N1, N2 e vai ter uma opção do tipo caractere. Então olha lá, operação mais tem que aparecer a soma. Vamos dar uma olhada como que está o código. Então olha lá, float N1, N2, float resposta e a opção. Entra com o N1, entra com o N2, mostra o menu, faz a leitura da opção. Lembra que para ler caractere põe um espaço antes. Faz um switch com a opção. Se for mais, a resposta é N1 mais N2 e mostra a resposta. Tenho mais aqui.
Se for subtração, faz a subtração e mostra e assim por diante. Tudo bem? Resolvido? Então é isso, pessoal. Das estruturas condicionais é isso. Qualquer dúvida vocês me mandam um e-mail e a gente vai tirando as dúvidas e vai construindo aí o conhecimento necessário para trabalhar nessa disciplina e no futuro do curso, tá bom? Então, qualquer coisa estou à disposição. Abração e até mais.